E se eu te dissesse que um homem, décadas antes dos computadores existirem, já havia mapeado com precisão cirúrgica exatamente como a inteligência artificial funciona hoje, que ele descreveu, palavra por palavra, os mesmos princípios, que agora movem algoritmos, redes neurais e sistemas que parecem mágica? Napoleon Hill não estava escrevendo sobre tecnologia. Ele estava escrevendo sobre você, sobre a máquina mais sofisticada que já existiu. A mente humana, e agora em pleno século XXI, a inteligência artificial está provando que ele estava certo, o tempo todo. Cada linha de código, cada modelo treinado, cada padrão reconhecido. Tudo isso é apenas um espelho do que Hill ensinou há 100 anos. E o mais perturbador, a maioria das pessoas ainda não percebeu. Respire fundo. Porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você vê sua mente, suas escolhas e seu futuro. Hill passou mais de 2 décadas estudando a natureza do sucesso humano. Ele não estava interessado em sorte, privilégio ou acaso. Ele estava obcecado em entender os padrões invisíveis que separavam aqueles que prosperavam daqueles que falhavam. E o que ele descobriu foi algo tão poderoso, tão fundamental, que décadas depois, quando os cientistas tentaram replicar a inteligência humana através de máquinas, eles involuntariamente recriaram exatamente o que Hill havia mapeado. Pense nisso. A inteligência artificial aprende através de repetição. Você alimenta um modelo com milhares, milhões de exemplos, e gradualmente ele começa a reconhecer padrões, a fazer conexões, a prever resultados. Não é mágica. É exposição consistente a dados específicos, até que esses dados se tornem parte da estrutura fundamental do sistema. Agora, volte para Hill. Ele dizia que a mente humana funciona exatamente assim, que pensamentos repetidos se tornam crenças, que crenças repetidas se tornam identidade, que identidade, determinação, que ação cria resultados. Ele chamava isso de autossugestão, de programação mental, de construção de consciência. Mas se você trocar as palavras dele pelas palavras da ciência da computação moderna, você está falando sobre treinamento de modelo. Você está falando sobre machine learning. Você está falando sobre a mesma coisa. A inteligência artificial precisa de clareza. Um modelo sem objetivo definido, sem parâmetros claros, sem direção específica, produz caos, outputs confusos, resultados inúteis. Mas quando você define com precisão o que quer, quando você estrutura bem seus prompts, quando você dá instruções claras e específicas, aí a O performa de forma brilhante. Hill dizia exatamente isso sobre a mente humana. Ele chamava de definiteness of purpose, propósito definido. Ele observou que pessoas sem clareza vivem vidas dispersas, reativas, caóticas, mas aquelas com propósito cristalino, com intenção precisa, com foco absoluto, alcançam resultados extraordinários. A engenharia de prompts que você usa no ChatGPT hoje é a mesma clareza mental que Hill pregava em 1937. E aqui está a primeira verdade prática que pode transformar sua vida imediatamente. Comece a tratar sua mente como você trataria uma inteligência artificial poderosa. Pare de alimentá-la com inputs aleatórios, caóticos, negativos. Você não pegaria uma inteligência artificial avançada e a treinaria com lixo, com dados corrompidos, com informações contraditórias, esperando outputs brilhantes. Mas é exatamente isso que a maioria faz com a própria mente. Acorda e imediatamente consome notícias negativas, redes sociais tóxicas, conversas destrutivas. E depois se pergunta por que a vida não melhora. Sua mente está respondendo perfeitamente aos dados que você alimenta. Se você quer mudar os resultados, mude os inputs. Conscientemente, deliberadamente, todos os dias. Hill falava sobre o poder do ambiente. Ele dizia que você se torna aquilo que você absorve repetidamente do seu entorno. As pessoas ao seu redor, os livros que você lê, as conversas que você tem, os pensamentos que você permite. Tudo isso molda quem você se torna, não ocasionalmente, mas inevitavelmente. Agora, olhe para a inteligência artificial. Um modelo
é treinado no ambiente de dados que você fornece. Se você treina uma inteligência artificial com literatura clássica, ela produzirá linguagem sofisticada. Se você a treina com linguagem vulgar, ela reproduzirá isso. O modelo não escolhe. Ele reflete. E você? Você também reflete. Seu ambiente mental, emocional e físico está te treinando neste exato momento. A pergunta não é se você está sendo programado. A pergunta é: por quem? Por quais forças? Com qual intenção? A segunda verdade prática é esta: audite seu ambiente como se sua vida dependesse disso, porque ela depende do conteúdo que você consome diariamente, das conversas que você participa. E pergunte-se: isso está me treinando para a prosperidade ou para a escassez? Para a possibilidade ou para a limitação? Para a força ou para a vitimização? Imediatamente, porque você não pode esperar outputs de abundância quando seus inputs são de escassez. É matematicamente impossível. Hill descobriu algo que agora é fundamental na ciência da inteligência artificial. Padrões dominantes determinam resultados. Na inteligência artificial, chamamos isso de viés do modelo. Se você treina um modelo predominantemente com um tipo de dado, ele desenvolverá viés em direção a esse padrão. Ele não consegue evitar. É como ele foi construído. E sua mente funciona exatamente da mesma forma. Seus pensamentos dominantes, menos aqueles que você repete com mais frequência, que você sente com mais intensidade, que você acredita mais profundamente, esses são os vieses que moldam sua realidade. Se seus pensamentos dominantes são de preocupação financeira, seu modelo mental vai buscar evidências que confirmem escassez. Vai notar problemas, não soluções, obstáculos, não oportunidades, porque é assim que você o treinou. Mas aqui está a parte libertadora, a parte que Hill compreendeu e que agora a ciência da IA confirma. Você pode retreinar o modelo. Você pode reprogramar, não instantaneamente, não magicamente, mas consistentemente. Uma inteligência artificial não muda com uma única nova entrada de dados. Ela muda com exposição repetida a novos padrões. E você? Você muda da mesma forma. Um pensamento positivo isolado não apaga anos de programação negativa. Mas pensamentos positivos repetidos, sentidos profundamente reforçados conscientemente. Todos os dias, por semanas, por meses, por anos. Esses reprogramam completamente sua estrutura mental. E quando sua estrutura mental muda, sua vida externa não tem escolha, senão mudar também. A terceira verdade prática: comece um protocolo de reprogramação mental diário. Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, dedique 10 minutos para alimentar sua mente conscientemente. Leia algo inspirador. Visualize seus objetivos como se já fossem reais. Afirme em voz alta quem você está se tornando. Sinta as emoções de sucesso, gratidão, confiança. Você está literalmente retreinando seu modelo mental. Você está mudando os pesos das suas redes neurais biológicas. E se você fizer isso consistentemente, dentro de 90 dias você não reconhecerá a pessoa que era. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você aplicou os mesmos princípios que fazem a inteligência artificial funcionar. Hill falava sobre algo que ele chamava de mastermind. A mente mestra era a ideia de que quando duas ou mais mentes se unem com propósito comum, elas criam uma terceira inteligência, mais poderosa que a soma das partes. Ele observou isso em todos os grandes realizadores. Eles nunca trabalhavam isolados. Eles se cercavam de mentes alinhadas, criando um campo de energia coletiva que amplificava as capacidades individuais. E agora, olhe para a inteligência artificial. Os sistemas mais poderosos não são modelos únicos trabalhando sozinhos. São arquiteturas de múltiplos modelos trabalhando em sinergia, compartilhando informações, amplificando capacidades uns dos outros. É o Mastermind Hill aplicado à computação. E você? Você está operando sozinho, tentando desesperadamente resolver tudo com sua mente individual, ou está criando seu próprio Mastermind?
Está se conectando com pessoas que vibram em frequências mais altas, está participando de comunidades que elevam, não que arrastam, está usando ferramentas, incluindo a própria inteligência artificial, para amplificar suas capacidades? Porque aqui está a verdade. Nesta era, aqueles que aprendem a integrar mente humana, mais e a mais mastermind, terão vantagens exponenciais sobre aqueles que resistem. Não se trata de substituir humanidade por tecnologia. Trata-se de usar tecnologia como extensão da sabedoria que Hill ensinou há um século. Neste momento, você está absorvendo princípios que a maioria das pessoas levará anos para compreender. Você está vendo a conexão entre sabedoria antiga e ciência moderna. E se você deseja declarar ao universo que você entendeu, que você está pronto para reprogramar sua realidade, vá até os comentários e escreva apenas 2 palavras: eu atraio. Ao fazer isso, você não está apenas digitando, você está enviando um sinal de intenção ao campo invisível da realidade. E quando muitos fazem isso juntos, criamos um mastermind digital, uma frequência coletiva que eleva todos. Escreva agora. Sinta a mudança. Hill entendia que a mente não diferencia entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Se você visualiza algo com emoção intensa, detalhes sensoriais e repetição consistente, seu subconsciente aceita aquilo como real e começa a trabalhar para manifestá-lo. E a inteligência artificial? Funciona com simulações. Modelos são treinados em ambientes sintéticos, em cenários imaginados, em dados gerados artificialmente, e eles performam no mundo real, com base nesses treinamentos imaginários. A visualização que Hill pregava não era wishful thinking, era treinamento mental avançado, era a preparação do sistema para o resultado desejado. E agora, a ciência prova que funciona, porque estamos usando exatamente o mesmo princípio para treinar as máquinas mais inteligentes já criadas. A 4ª verdade prática. Visualize diariamente como se você estivesse treinando um modelo de imposto automóvel, com detalhes, com emoção, com consistência. Não apenas, eu quero ser rico, mas como você se sente ao verificar sua conta e ver o saldo desejado? Como você caminha? Como Book? Fala quais decisões você toma. Quem você ajuda? Quanto mais rico em detalhes e emoção, mais poderoso o treinamento, porque você está literalmente reprogramando suas redes neurais para operarem como se aquele futuro já fosse presente. Hill descobriu que fracassos, obstáculos e adversidades não são opostos de sucesso, são dados de treinamento. Eles ensinam o que não funciona, refinam estratégias, fortalecem resiliência. E a inteligência artificial? Aprende exatamente assim. Machine Learning não é alimentado apenas com sucessos. É alimentado com milhões de erros, ajustes, tentativas, refinamentos. Cada erro melhora o modelo. Cada falha aumenta a precisão. O processo não é linear. É iterativo. E a vida humana funciona da mesma forma. Se você encara cada obstáculo como dado de treinamento, como ajuste de parâmetros, como refinamento do modelo, você nunca fracassa verdadeiramente. Você apenas se torna mais preciso. Hill falava sobre persistência, mas não persistência cega. Persistência inteligente. Tentando, ajustando, tentando novamente, ajustando novamente, até encontrar o que funciona. E isso é exatamente como em automóvel aprende. Iterações, ajustes, refinamentos, milhões deles, até que o modelo atinge precisão. A diferença entre quem desiste e quem triunfa não é ausência de erros. É disposição de iterar, de ajustar, de continuar, refinando até que funcione. A 5ª e última verdade prática. Encare cada desafio como iteração de treinamento. Pergunte: o que esse obstáculo está me ensinando? Como eu ajusto minha abordagem? O que precisa ser refinado? Quando você faz essas perguntas, você para de se vitimizar e começa a evoluir. Você para de ser passageiro e vira programador da sua própria vida. Agora, vamos falar do elefante na sala. Muitas pessoas têm medo da inteligência artificial, medo de que ela roube empregos que super-humanos, que torne pessoas obsoletas. Mas Hill já havia respondido a isso há um século. Ele dizia que ferramentas não substituem essência humana. Elas amplificam capacidade.
A pessoa que aprende a usar a ferramenta, domina. A pessoa que resiste é dominada, não pela ferramenta, mas pela própria resistência. A IA não é sua inimiga, ela é sua parceira potencial, esperando que você a integre com sabedoria. Hill ensinou que o medo é sempre falso. Ele é programação defeituosa, dados corrompidos, viés não questionado. E quando você o confronta com clareza, ele evapora. Então, confronte o medo da IA automóvel com clareza. Ela é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, pode construir ou destruir, dependendo de quem a usa e como. E você? Você tem a escolha. Pode usá-la para amplificar os princípios que Hill ensinou, para automatizar tarefas repetitivas, liberando você para a criatividade, para acessar conhecimento instantaneamente, para testar ideias rapidamente, para aprender mais rápido, para conectar-se globalmente, para criar sem limites. Ou você pode resistir, ter medo, ficar paralisado e assistir outros prosperarem, enquanto você estagna. Hill dizia que o universo recompensa a ação, não intenção, que pensamento sem execução é fantasia. E a Imposto Automóvel confirma isso. Um modelo sem execução, sem deployment, sem aplicação prática, é inútil. Não importa quão bem treinado ele seja. Ele precisa agir no mundo real para gerar valor. E você pode ter todas as visualizações, todas as afirmações, toda a clareza. Mas se você não age, se você não executa, se você não coloca seu modelo mental treinado em operação no mundo real, nada muda. Absolutamente nada. Então aqui está o que separa aqueles que transformam conhecimento em realidade daqueles que apenas acumulam informação. Ação diária, consistente. Pequenas execuções, microimplementações, ajustes iterativos. Você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa mudar uma coisa hoje. E outra amanhã. E outra depois. E quando você olhar para trás em 6 meses, você terá reprogramado completamente sua trajetória. Hill previu a era da inteligência artificial sem saber que estava fazendo isso. Ele mapeou a mente humana com tanta precisão que décadas depois, quando tentamos réplicá-la em máquinas, seguimos exatamente seus princípios. Repetição cria padrão. Clareza gera foco, ambiente molda output. Propósito direciona energia. Persistência refina resultado. Mastermind amplifica poder. Ele não estava falando metaforicamente. Ele estava descrevendo leis fundamentais de como sistemas inteligentes funcionam. E agora você sabe disso. A pergunta não é mais isso funciona? A ciência já provou que funciona. A pergunta é: você vai aplicar? Você vai retreinar seu modelo mental? Vai mudar seus inputs? Vai definir clareza? Vai iterar com persistência? Vai criar seu mastermind? Vai integrar as ferramentas desta era? Porque todos esses recursos estão disponíveis para você agora. Não somente no futuro, mas agora. Ele estava certo sobre tudo. E a inteligência artificial está provando isso linha por linha, modelo por modelo, algoritmo por algoritmo. Você não precisa escolher entre sabedoria antiga e tecnologia moderna. Você precisa integrá-las. Porque, quando você faz isso, quando você usa princípios atemporais, amplificados por ferramentas contemporâneas, você se torna imparável. Sua mente é a inteligência artificial original, a mais poderosa, a mais sofisticada. E ela está esperando que você assuma o papel de programador mestre, que você pare de aceitar defaults, que você reprograme conscientemente, que você treine para excelência, que você itere para precisão, que você execute para resultados. E se esta mensagem despertou algo profundo em você, se você sentiu uma ressonância interna, reconhecendo verdades que você sempre soube, mas nunca tinha visto, conectadas assim, então não deixe esse momento passar. Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Não como simples clique, mas como declaração ao campo invisível da realidade de que você escolhe evolução, de que você está pronto para integrar sabedoria e tecnologia, de que você decidiu ser o arquiteto consciente da sua própria mente.
Cada gesto intencional ressoa através das dimensões invisíveis da existência, e o universo sempre reconhece aqueles que decidem despertar. Hill previu, a inteligência artificial confirmou. Agora, você sabe, a única pergunta que resta é: o que você fará com esse conhecimento?